Muito bem, então na formação de hoje vamos dar continuidade ao comentário de Santo Agostinho, ao Salmo 120, os Cântico das Subidas, e de modo muito peculiar, né, neste Cântico das Subidas, o comentário ao Salmo 120, ele foi pronunciado na festa de Santa Crispina, ou seja, no dia do seu martírio, que foi o dia 5 de dezembro, por volta do ano 305. Né? Então, enquanto comentava para os seus fiéis o Salmo 120, coincidiu o comentário com a festa também do martírio de Santa Crispina. E Agostinho, comentando o Salmo, também menciona a santa do dia, Santa Crispina. Aqui eu trago para vocês um mosaico que se encontra na igreja de Santo Apolinário Novo, de Ravenna. É um mosaico da época bizantina, né? Ali em Ravenna, do ano 526. Então nós temos aqui várias santas mulheres, então Santa Vicenta, Santa Valéria, aqui nós temos Santa Crispina, e depois Santa Luzia aqui e outras tantos. Aqui simplesmente coloquei um detalhe deste mosaico da igreja de Santo Apolinário Novo em Ravenna, na Itália. Né? Então, quem foi Santa Crispina, mencionada por Santo Agostinho, conterrânea de Santo Agostinho, também ela africana, ali da África Setentrional, de uma região muito próxima à região onde nasceu, onde viveu Santo Agostinho. Né? Então, aqui nesse detalhe, há um mosaico representando a Santa Crispina. Ela nasceu em Tágora, no norte da África, assim como também Santo Agostinho, e foi martirizada na cidade de Teveste, também chamada de Tebessa, traduzido às vezes essa cidade. Ela foi martirizada na perseguição de Diocleciano por volta do ano 305. De Santa Crispina, nós temos simplesmente as atas do seu martírio e essa homilia, esse comentário homilia de Santo Agostinho, onde fala precisamente do seu martírio, da festa de Santa Crispina, que era comemorada no dia 5 de dezembro. Santa Crispina, pelas fontes que nos chegaram, ela era uma mãe de família, rica, nobre, ali daquela região de Tágora, cristã, e com os seus bens, né, ajudava os mais necessitados. E ela teve, então, o martírio por causa da fé nessa perseguição de Diocleciano. Né? Diocleciano vai fazendo uma perseguição sistemática contra os cristãos e, pouco a pouco, vai confiscando os bens dos cristãos, vai proibindo o acesso de cristãos a cargos públicos, até que, por volta do ano 303, ele decreta, então, um sacrifício geral em todo o império. E nesse contexto desse sacrifício, que todo o império estava obrigado a fazer aos deuses de Roma, muitos cristãos, então, vieram ali a óbito, né, derramaram seu sangue por Cristo nesse período cruento do imperador Diocleciano, entre os anos 303 e 305. Diocleciano renuncia no ano 305, mas Galério, seu sucessor, continuou essa política de perseguição aos cristãos, que vai terminar só com o Edito de Milão, ali do ano 313. Então, Santa Crispina, uma mártir conterrânea ali de Santo Agostinho, que tinha vivido, pois praticamente um século antes de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, ele nasce no ano 354, Santa Crispina, então,
derrama o seu sangue por Cristo no ano 305. Portanto, Santo Agostinho conhecia de primeira mão o martírio de Santa Crispina. Algumas fontes é natural, né? As fontes, às vezes, né, os textos antigos corrompem alguma sílaba, etc. Né? Então, em alguns manuscritos se encontra Santa Cristina, mas provavelmente se trata da mesma pessoa. Né? Dizem que o nome dela, Crispina, deriva do seu cabelo crespo, né? Crispina por causa do cabelo crespo da santa. Né? E na antiguidade era comum, né? As mulheres nobres encrespavam o cabelo. Provavelmente Crispina tinha os seus cabelos crespos de modo natural. Né? Então, Santo Agostinho, nesse dia de Santa Crispina, 5 de dezembro, está comentando o Cântico das Subidas, o Salmo 120, na Bíblia grega e na Bíblia latina. Na Bíblia hebraica seria, né, o Salmo 119 na Bíblia hebraica. Né? O texto da Vulgata que eu gostaria de mencionar nesta formação é justamente esses 3 versículos, o versículo 5, 6 e 7. Então, aqui apresento o texto da Vulgata, porque é um texto mais parecido ao texto latino que Agostinho tinha em mãos. Né? Evidentemente, Agostinho não tinha o texto da Vulgata de São Jerônimo, que é um texto posterior, mas se aproxima bastante do texto latino à disposição de Santo Agostinho na época. Né? Então, o texto diz assim: Dominus custodi te, Dominus protectio tua super manum dexteram tuam. Olha só que interessante a tradução grega e depois a tradução latina, né, que Agostinho também vai comentar. Diz assim: o Senhor te guarda, o Senhor é a tua proteção sobre a mão tua direita. Okay? Ou sobre a mão da tua direita. Agostinho tem a tradução de Agostinho ainda um pouquinho mais diferente do que essa tradução da Vulgata de São Jerônimo. Né? Então, o Senhor te guarda, o Senhor é a tua proteção sob a mão tua direita, sob a tua mão direita, né? Santo Agostinho vai comentar sobre a mão da tua direita, né, do teu braço direito, por assim dizer. De dia o sol não te queimará, nem a lua de noite. Per diem sol non uret te, neque luna per noctem. Dominus custodi te ab omni malo, custodia tanimam tuam Dominus. O Senhor te guarda de todo mal, guarde a tua alma o Senhor. Então, este é o texto que vai comentar Santo Agostinho nesse parágrafo 13. Então, Agostinho diz: de dia, portanto, o sol não te queimará, nem a lua, nem de noite a lua. Por quê? Se pergunta Santo Agostinho. O Senhor te guardará de todo o mal, dos escândalos ao sol, dos escândalos sob a lua, de todo mal te guardará quem é a tua proteção, sobre a mão de tua direita, e que não dorme nem há de dormitar. Então, esse salmo fala que o guardião de Israel não dorme nem dormita, né, nem cochila. E qual é a razão? Porque estamos no meio das tribulações, das tentações. O Senhor te guardará de todo mal. Guarde o Senhor a tua alma. Então, aqui Agostinho, nesse parágrafo, ele expõe esses versículos. E agora, então, ele comenta: mesmo quanto à alma, guarde o Senhor a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não se refere ao corpo, pois quanto ao corpo, os mártires foram mortos, mas guarde o Senhor a tua alma, porque quanto à alma, os mártires não cederam.
Então, termina de fato o salmo dizendo: Dominus custodiat introitu tum, et exitum tum ex hoc nunc et usque in seculum. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, agora e por todos os séculos. Então, vejam, o salmista pede a proteção do Senhor para a sua alma. Que o Senhor guarde a tua alma. Não pede a proteção do corpo, porque os mártires foram mortos no seu corpo, mas não foram mortos na sua alma. Eles mantiveram a sua confissão de fé, embora o seu corpo tenha sido castigado, ultrajado, morto no corpo, mas a sua alma vive para sempre na presença de Deus. Os perseguidores, diz Santo Agostinho, se encarniçavam contra Crispina, cujo dia natalício hoje celebramos. O dia natalício, ou seja, o dia do nascimento, é o dia da morte do mártir. Não é o dia que nasceu, digamos, para o mundo, não é o aniversário de nascimento, mas é o aniversário de martírio, é o dia natalício dos santos, o dia em que eles definitivamente vão para a vida eterna, a verdadeira vida. Então, Agostinho estava ali comentando o Salmo 120, bem no dia 5 de dezembro, festa de Santa Crispina, sua conterrânea. Encarniçavam-se contra a mulher rica e delicada, mas era forte, porque o Senhor era a proteção sobre a mão de sua direita. Ele, Deus, que a guardava. Na África, irmãos, quem não a conheça, vejam, para Santo Agostinho, naquele período, hoje talvez poucos de nós conhecemos a vida, o martírio de Santa Crispina, mas ali na África, no tempo de Agostinho, era conhecidíssimo o martírio e a veneração que os cristãos tinham a Santa Crispina. Na África, irmãos, quem não a conheça, é uma pergunta retórica, Poderíamos responder, Agostinho, induz o ouvinte a responder que todos a conhecem. Pois era ilustre, de família nobre, possuía enorme riqueza, mas tudo isso era da esquerda, estava sob a sua cabeça. Então aqui, Santo Agostinho, ele fala que o Senhor ele guarda o mártir, protege a mártir com a sua destra. Ou seja, Deus está ali à direita, como diz o Salmo. O Senhor guarda, o Senhor te guarda, o Senhor é a tua proteção sobre a mão tua direita. Então, as outras coisas do mundo, as riquezas, os bens, a fama, a boa saúde, a boa vida, etc., tudo isso então fica do lado esquerdo, ou seja, não tem importância para Santa Crispina, porque à direita está o Senhor. Depois, Santo Agostinho, ele vai também fazer um comentário, vai comentar esse mesmo versículo, unindo a um trecho do Cântico dos Cânticos, onde o esposo abraça a esposa com a sua destra. Veio o inimigo para lhe ferir a cabeça, e foi-lhe apresentada a esquerda que estava sob a sua cabeça. Santa Crispina foi martirizada, decapitada, cortaram a sua cabeça. Ou seja, enquanto ao corpo, ela foi decapitada. Então, nesse sentido, perdeu a vida corpórea. A cabeça estava por cima, a direita de cima a abraçava. Então,
Ou seja, Deus, embora Santa Crispina perdesse a vida natural, a vida neste mundo, com a direita, Deus a abraçava e a sustentava na sua dor, no seu martírio. Que lhe poderia fazer o perseguidor, apesar de ser mulher delicada? Uma vez que, pois Deus a abraça com a sua destra, pois ninguém pode arrebatar essa mulher das mãos de Deus. Na verdade, era do sexo frágil e talvez mais débil devido às riquezas e mais fraca de corpo por seus costumes, né? Então, ela sendo rica, estava acostumada a uma vida mais cômoda, não tinha aquelas necessidades, aquelas asperezas de uma vida da pobreza, da miséria, né? Então, era uma pessoa frágil, débil devido talvez às riquezas, né? Mas que pôde ele, né, ou seja, o perseguidor que pôde contra tantas armas, ou seja, as armas das defesas de Deus junto a ela, que conseguiu, tendo o esposo colocado à esquerda sob a sua cabeça e abraçando-a com a direita, né? Então, ali em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 6, se diz, né, que a esposa, uma vez tendo encontrado o esposo, ela diz que a sua esquerda está sobre a minha cabeça e com a direita ele me abraça, né, diz o versículo do Cântico. Santo Agostinho, então, vai dizer justamente isso, ou seja, Santa Crispina foi decapitada, foi morta, perdendo a vida física, portanto, aquilo que ele tinha dito, que ela desprezava até a própria vida, até o próprio corpo, mas com a direita, Deus a abraçava e a sustentava na sua dor, né? Então, Agostinho se lembra e cita aqui, de maneira muito livre, esse versículo do Cântico dos Cânticos. Como o inimigo feriria quem estava assim armada, no entanto, feriu-a, mas só no corpo. Que diz, porém, o Salmo? Guarde o Senhor tua alma. A alma não cedeu, o corpo foi ferido. E o corpo foi atingido temporariamente, pois no fim há de ressuscitar. Então, vejam, Santa Crispina não temeu perder a vida neste mundo, mas para conservar a sua fé, o seu testemunho em Cristo Jesus. Ela experimentou esse abraço do esposo do Cântico dos Cânticos, né? Embora a mão esquerda estivesse sobre a sua cabeça, ela considerou de pouco valor a vida neste mundo em vista da recompensa, da grande riqueza que ia receber do seu esposo celeste na vida eterna. Também aquele que se dignou ser cabeça da igreja apresentou seu corpo aos ferimentos temporários, mas sua carne ele a ressuscitou ao terceiro dia, a nossa ressuscitará no fim, né, no fim dos tempos. Então Agostinho está dizendo que o próprio esposo da igreja, a cabeça da igreja, que é Cristo, também ele apresentou seu corpo aos ferimentos temporários, sofrendo, padecendo verdadeiramente na sua carne, para ressuscitar ao terceiro dia. E nós também, depois da nossa peregrinação terrestre, Deus nos ressuscitará no fim dos tempos, né? Nós cremos na ressurreição da carne. E Santa Crispina também cria na ressurreição da carne e, portanto, né, não temeu perder o corpo neste mundo, a vida neste mundo. Portanto, ressuscitou a cabeça para ter o corpo a que atender, a fim de não desfalecer. Guarde o Senhor a tua alma. Esta não ceda, não se abata com os escândalos, as perseguições e as tribulações, né? Então, Agostinho
nos exorta a não nos abater, a não nos deprimir perante os escândalos, as perseguições, as tribulações, porque o Senhor guarda a nossa alma, como guardou também a alma de Santa Crispina. Não ceda desfalecendo conforme a palavra do Senhor. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Guarde o Senhor a tua alma, a fim de não cederes diante de um sedutor. Não cederes a quem te faz falsas promessas. Não cederes diante de ameaças temporais. E o Senhor guarde a tua alma. O perseguidor, diante de Santa Crispina, fazia muitas falsas promessas de fama, de riqueza, de mais riquezas ainda. O perseguidor prometia para Crispina. E também fez diversas ameaças de morte, de torturas atrozes, mas Deus guardou a alma de Crispina na fortaleza do Espírito Santo. Então, aqui Agostinho também nos está alertando que nós não devemos ceder diante das perseguições, diante dos escândalos, diante das falsas promessas e das ameaças temporais, porque o Senhor, Ele guarda sempre a nossa alma. Depois aqui eu salto uma parte, por questão também do tempo, para não alongar-me muito, e no finalzinho do comentário, esse comentário homilia, pronunciado, repito, no dia 5 de dezembro, festa do martírio de Santa Crispina, Agostinho, então, ele termina o comentário da seguinte maneira. Ele se dá conta que a sua homilia, o seu sermão, foi muito longo. Foi muito longo. E então ele diz, embora o salmo seja curto, a explicação foi longa e grande o sermão. Imaginai, irmãos, que vos convidei por ocasião da festa natalícia de Santa Crispina e passei a medida na duração do banquete. Ninguém reclamaria se convidado a um banquete, a duração do banquete se prolongasse. Estamos num banquete, uma festa, pois a festa, quanto mais longa, melhor. E de fato, a festa do martírio de Santa Crispina, o natalício dela para Deus, é uma festa, é um banquete, muito melhor do que quaisquer banquetes deste mundo. Não poderia acontecer que o militar vos convidasse e nos levasse a beber além da medida à mesa. Permitido nos seja fazer isso relativamente à palavra divina, para vos inebriardes e saciardes, assim como o Senhor se dignou irrigar a terra com a sua chuva material, a fim de nos permitir ir com maior alegria ao lugar dos mártires, conforme havíamos prometido ontem. Pois os mártires, sem dificuldade alguma, estão aqui conosco. Então veja, Agostinho, em certo sentido, ele se desculpa, por ter prolongado muito o sermão, mas ele disse, olha, vale a pena, diante desse grande banquete que nós celebramos na festa dos Santos Mártires, em especial de Santa Crispina, prolongar mais esse banquete da palavra de Deus. Pois os mártires estão, sem dúvida alguma, de Santo Agostinho, aqui conosco, nessa celebração. Quando nós estamos na Sagrada Liturgia, a Sagrada Liturgia, ela, vou usar esse neologismo, essa palavra, ela presentifica, ou seja, a liturgia torna presente aquele mistério que nós estamos celebrando. Por isso, ao celebrar Santa Crispina, nós estamos trazendo para o nosso presente aquele mistério da vida de Cristo vivido no martírio da Santa.
E por isso os mártires estão presentes. Estão presentes não fisicamente, mas liturgicamente, sacramentalmente, através da celebração litúrgica, ali, né, na liturgia eucarística e na liturgia da palavra, em comemoração aos mártires. Né? Então, quis justamente para concluir este comentário ao Salmo 120, justamente trazer aqui a menção da festividade de Santa Crispina, né? Que Santa Crispina sempre também interceda por nós, juntamente com Santo Agostinho. Que Deus abençoe sempre.